Olá, meu nome é Ivin Peloso, eu sou arquiteta nutricionista, sou sócia da Placontec, coordenadora do departamento comercial e do departamento de projetos aqui na Placontec. Hoje eu vou explicar um pouco sobre o projeto de arquitetura, que é diferente do projeto funcional, que o projeto funcional, como nós já falamos, é um projeto basicamente das funcionalidades da cozinha, áreas e equipamentos, dimensionamento dos equipamentos de cozinha. O projeto da arquitetura trata-se basicamente das especificações dentro da cozinha ou no salão. Nós temos esses dois escopos de atividades aqui na Placontec. Então, por exemplo, quando a gente trata de um projeto de arquitetura dentro da cozinha, eu basicamente falo das especificações técnicas de acabamentos técnicos para a cozinha. Ou seja, muitas vezes a vigilância tem essa solicitação de adequação às normas para alguns acabamentos específicos. Ou seja, no Código de Vigilância Sanitária, quando a gente está tratando da arquitetura da cozinha, eu falo de um piso técnico. Por exemplo, um piso de fácil limpeza, um piso de cor clara, um piso antiderrapante, que é o que pede na norma. E além disso, a gente estuda um piso que tem resistência mecânica ideal para a funcionalidade dessa cozinha, ou seja, que ele tenha durabilidade melhor. Então a gente recebe o fornecedor aqui, analisa tecnicamente esse piso, faz alguns testes para homologar esse fornecedor. Além do piso, na cozinha, a gente especifica forro, tem que ser um forro também de cor clara, de fácil limpeza, que não propague fogo. Geralmente a gente especifica o forro acartonado, por exemplo, que tem essas especificações conforme o que a legislação pede, e ele leva pintura, então eu posso higienizar ele com VAP, que é o que deveria ser feito. Sem nenhum tipo de problema com o acabamento. A mesma coisa segue para os acabamentos de parede. As especificações são muito parecidas com as do piso e a resistência mecânica é mais para condução de calor, então a resistência tem que prever isso também. Quando tem algumas áreas da cozinha que são mais frias, outras mais quentes, então tem que ter essa resistência com o calor. E por último, que é o que eu vou explicar aqui bem rapidamente, são as luminárias que a gente propõe na cozinha. Então, por exemplo, tem índice de luminância detalhada para cada área de trabalho. Tem áreas de trabalhos mais pesadas, áreas de circulação, então o índice de luminância é diferente. O que a gente precisa sempre prever também, dentro da cozinha, é a luminária com proteção acrílica embaixo. Ou seja, quando existe algum acidente com explosão da lâmpada, ela não cai sobre o alimento nas áreas de preparo. Então, e aí quando a gente passa para o projeto de arquitetura do salão, que é uma contratação que acontece separadamente aqui na Placontec, eu envolvo equipe de outros arquitetos para poder analisar, por exemplo, projeto de luminotécnica em si, acabamentos ideais. Aí eu tenho mais reuniões para entender qual partido arquitetônico a gente vai utilizar naquele salão, quais são as preferências arquitetônicas desse cliente, se ele é mais modernista, se ele é barroco, enfim, qual linha da arquitetura ele quer seguir. Então, por isso eu envolvo outros arquitetos. Tem os arquitetos específicos de hotelaria, de restaurante comercial, então eu acabo envolvendo uma equipe mais específica para esse detalhamento da arquitetura do salão, que ela deixa de ser tão técnica e passa a ser também uma coisa de análise assim, da ambientação, do nível de conforto, enfim. Por isso eu tenho outras assessorias e outras pessoas ligadas a esse produto. Qual que é a composição de um projeto de arquitetura? Então o cliente recebe também a lista de documentos, que vão todas as sequências dos projetos, dos layouts que ele vai receber. E na sequência eu tenho as plantas, os cortes, as elevações, principalmente as elevações das fachadas, os cortes respeitando sempre escadas e detalhes específicos de alturas. Eu tenho planta de alvenaria, demolir e construir. Aí começam as plantas de acabamento, forro e iluminação,
detalhes construtivos gerais, detalhes de banheiros, paredes e divisórias, todas as louças especiais que poderiam conter no salão, mobiliários, painéis, lambris e detalhamentos de adesivos, painéis decorativos, enfim, necessários para compor esse projeto de arquitetura. Eu vou mostrar aqui de um cliente que nós fizemos a arquitetura, então só para você ter uma ideia do que é recebido. Isso aqui foi feito tanto da parte técnica da cozinha em si, quanto da ambientação do salão, e nível de conforto, então tudo isso foi estudado. Então, por exemplo, a cozinha. Isso aqui é um layout geral da implantação do restaurante, então eu tenho os acessos, os passeios, todas as cotas, as linhas de eixo para definir a posição do projeto. Eu tenho como segunda folha de projeto as plantas de demolir e construir, ou seja, isso já vai para a obra como informação de obra do que tem que ser demolido, do que tem que ser construído, vai com uma legendinha diferente. Eu tenho as cotas de alvenaria, portanto as cotas de alvenarias que serão construídas. Eu tenho a listagem de todos os acabamentos, ou seja, no próprio layout eu tenho todas as especificações de piso, tanto o salão quanto o técnico da cozinha, dos rodapés, das paredes, forro e iluminação. Na próxima planta eu tenho mais detalhado, forro e iluminação, altura do forro, especificação do forro, cor de pintura e a mesma coisa para todas as luminárias. Especificação de fabricante, quantitativos e modelo das luminárias que foram especificadas para esse projeto em específico. Aí eu tenho todos os cortes, basicamente são 4, quando tem mais detalhes construtivos nós fazemos mais do que 4 cortes. Eu tenho os detalhes construtivos gerais de portas, caixilhos, todos os detalhes de banheiro, detalhe de construção de floreiras, o que tiver necessário para que compõe esse projeto. Quando o cliente faz a compra com a gente também das perspectivas, isso é feito também com um valor separado, uma proposta em separado, porque nem sempre o cliente tem necessidade de ter perspectiva, então nós geramos as perspectivas também. Então, por exemplo, eu tenho aqui perspectivas das fachadas, então eu tenho mais de uma, poderia ter várias opções até o cliente escolher e entender qual que é a linha de arquitetura que ele quer seguir. Eu tenho as perspectivas internas do salão, dos detalhes, das luminárias, de tudo que compõe esse projeto interno. Eu tenho algumas opções das perspectivas dos banheiros, que seguem também todo o detalhamento que a gente já propôs em projeto.